momento estamos iniciando nossa live. Na graça de Deus, estamos aqui para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Esperamos que os momentos que iremos passar juntos sejam momentos de felicidade. Nós estamos na casa do Senhor, prestamos o culto, na esperança que você seja abençoado através da palavra de Deus, dos hinos que iremos cantar, e que seu coração transborde de alegria por ouvir aquilo que Deus tem a nos falar nessa noite. Vamos então adorar a Deus com canto. Vamos cantar o hino do canto cristão de número 92, Substituição. Nos purificar, Deus, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso por boas obras. Pedimos ao Senhor que abençoe, ó Deus, essa programação, que o teu nome, ó Deus, seja exaltado nessa noite, que o Senhor possa, ó Deus, falar a cada coração que está a ouvir, ó Deus, assistir essa programação. Que o Senhor possa nos dar entendimento, ó Deus, para compreendermos a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, não encontre dificuldade em cada coração, em falar com poder e graça as tuas verdades, a tua santa palavra. Nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos mais um hino, Paulo, hino de número 73.
louvor ao nosso Deus. Cantar um hino com o nosso Deus. Vejo o amor de Jesus em todo lugar. Vejo o rosto de uma criança sorrir. Em cada estrela que brilha, vejo anunciar que existe um Deus poderoso que me faz feliz. No horizonte contemplo o sol nascer. A cada manhã que se passa no meu viver, quando me sinto tão fraco a desvanecer, olho para o céu e contemplo quão grande tu és. Ainda que as águas do mar venham secar, ainda que os homens não queiram a guerra findar, ainda que tudo demonstre que não tem amor, quero, Senhor, tua paz te contemplar. A cada dia que passa nas flores do vale que caem ao amanhecer, quando me sinto tão fraco a desvanecer, olho para o céu e contemplo quão grande tu és. Nosso Deus, grande é o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais um cântico com o nosso Deus. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. E amados, é com grande alegria que nós vamos abrir a Escritura Sagrada para meditarmos na Palavra de Deus. Para tanto, eu peço a atenção de todos, convide seu amigo, seu parente que está ao seu lado, para a partir deste momento nós entrarmos nas Sagradas Escrituras e poder então ver o que Deus tem nos falar nessa noite através da sua Santa Palavra. Vamos abrir então as Escrituras para Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos ler versos 16 até o verso 18. Repetindo a leitura, Atos, capítulo 26, do verso 16 até o verso 18. Assim está escrito: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nós agradecemos pela Tua Palavra, nos pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa aplicar em cada coração que está ouvindo, ó Deus, a mesma nesse momento. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, ricamente, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, enche-nos de gozo e de prazer, por estarmos compartilhando da Tua Palavra Santa. Isso te pedimos, agradecido em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O tema da mensagem de hoje, amados, é o que Deus espera de nós. O Senhor Jesus, Ele apareceu a Saulo de Tarso, depois conhecido como Apóstolo Paulo, com a finalidade de instruí-lo para transmitir a sua palavra
humanidade. A palavra de Deus diz que Jesus escolheu 12 apóstolos e os comissionou para que eles transmitissem o seu santo evangelho, e depois outros e outros mais. E logo depois da sua ressurreição, ele apareceu a Paulo e convidou, chamou para transmitir a sua palavra à humanidade, em especial aos gentios. E o texto sagrado nos diz que o Senhor Jesus, ele apareceu com um propósito, dizendo a Paulo que ele deveria levar essa mensagem de salvação para que os corações dos gentios, da humanidade perdida, fossem iluminados. Então, com esse propósito, Paulo, ele saiu para transmitir a sua santa palavra, a palavra do nosso Deus. E assim ele disse a Paulo, para lhes abrirem os olhos e os converterem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Então a Bíblia declara que o ser humano, no pecado, ele está terrivelmente perdido, numa condição deplorável, por viver uma vida de pecado. Portanto, ele é como um cego e sem luz para andar, e sem luz ele cai no buraco, de maneira que o Evangelho de Jesus Cristo é a luz para o pecador. Jesus Cristo, ele é a luz que ilumina os homens. Certa vez ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Amados, o que Deus espera que façamos? Nós vamos então ver isso nessa noite, apresentando esse texto aqui que nós lemos e outros textos que iremos também apresentar aos ouvintes. O que Deus espera de nós? Primeiro, que abramos os olhos do nosso entendimento. Assim diz Jesus a Paulo, para lhes abrir os olhos e os converteres. Amados irmãos, amados amigos, esta é a vontade de Deus para a nossa vida, que os nossos olhos, do nosso coração seja iluminado. Em Efésios capítulo 1, o verso 18, nós lemos a palavra de Deus, nos diz o seguinte, Efésios 1 e 18, assim diz o texto sagrado: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O coração ímpio, ele está em trevas, mas quando o Evangelho é então anunciado e o pecador passa a crer no Evangelho de Jesus Cristo, é como se uma luz abrisse para ele, e ele já não mais anda nas trevas sem entendimento e sem ver o perigo, mas ele passa então a enxergar aquilo que é real, aquilo que Deus espera dele e aquilo que ele necessita para ser salvo. De sorte que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Seria bom se a humanidade soubesse disso, mas infelizmente a grande maioria não tem essa compreensão de que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. Então Deus espera que nós abramos o nosso coração, o entendimento da nossa mente e conheçamos a verdade do Evangelho. Sabemos que Satanás ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Isso está escrito em Efésios, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Então, Satanás ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas a partir do momento que se ouve o Evangelho e crê nas verdades de Deus, conhece Jesus Cristo, o autor da salvação, então o entendimento do homem
ele é de maneira que ele venha a dar conhecimento da verdade. O Evangelho dá conhecimento dessa verdade para que compreendamos a vontade de Deus sobre nossas vidas. Então, amados irmãos, Efésios capítulo 4, do verso 17 até o verso 19, esse texto nos esclarece aquilo que nós queremos então dizer para você neste momento. Diz o texto: isto, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive e a dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então essa é a condição do pecador, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele traz então essa luz que ilumina o nosso coração, e assim nós podemos compreender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Também nós podemos dizer que Deus, ele espera que nos convertamos das trevas para a luz. O texto diz, que nós lemos de Atos, a mensagem de Jesus Cristo foi para Paulo, foi para que ele levasse essa mensagem, e que essa mensagem ia fazer com que os incrédulos se converterem das trevas para a luz. Que maravilha é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo! Em João capítulo 3, verso 19 até o verso 21, Evangelho de João capítulo 3, verso 19 até o verso 21, a palavra de Deus nos diz o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Essa luz aqui é Jesus Cristo, que veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas quando ele pratica a verdade, quando ele crê no Evangelho, quando ele se aproxima de Deus, então essa luz brilha no seu coração, e ele se aproxima da luz que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Quem segue Jesus Cristo não está nas trevas. Quem recebe Jesus Cristo como Salvador não vive nas trevas do pecado, não vive na escuridão, mas está na luz do Senhor. Amados, nós podemos ver também que Cristo, ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é assim que Deus nos quer, andando na luz do Senhor Jesus Cristo. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Diz a palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Você, amado irmão, amigo, como você está andando? Você está andando nas trevas do pecado, sem conhecer a luz do Evangelho de Jesus Cristo? Ou você já tem conhecido o Evangelho de Jesus Cristo, mas mesmo conhecendo o Evangelho de Cristo, prefere continuar nas trevas, na escuridão do pecado, andando desgarrado
vivendo aqui sem Deus e sem luz? Considere, amigo, considere a sua situação. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, aonde você está andando? O caminho que você está trilhando é um caminho que brilha a luz de Jesus? O caminho que você trilha, Cristo também trilha? Ou você está andando por outros caminhos onde Cristo não pode ir, onde Cristo não pode andar? Então nós queremos dizer para você que Deus espera de você uma atitude, e o que Ele está esperando? Ele espera que saiamos do poder de Satanás para o poder de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus nos diz isso que nós estamos vendo agora. Colossenses capítulo 1 e o versículo 13, diz assim o texto sagrado: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que privilégio tem o pecador quando ele recebe Jesus Cristo como Salvador. Ele é libertado, ele é tirado da escravidão do pecado, ele é então liberto desse império satânico que domina esse mundo tenebroso de impiedade, de maldade, de luxúria, de prazeres da carne, de mentira, de inveja, de engano, de roubo, de assassinatos, e nos transporta para o reino do Filho do amor, que é Jesus Cristo, aonde há paz perene, aonde há segurança de salvação, aonde há perdão, aonde há certeza de um porvir de glória. Aonde você prefere estar? No império das trevas, aonde Satanás domina, habita e domina, ou no reino do amor de Jesus Cristo, aonde a verdade é plena, aonde Cristo é a luz do mundo, aonde aqueles que seguem com Cristo têm alegria e gozo indizível no coração? Meu amado irmão, meu amigo, Jesus, Ele então nos convida a nos sair das trevas e ir para a luz. Em Hebreus capítulo 2, o verso 14 e o verso 15, quero compartilhar esse texto com você também. Hebreus capítulo 2, versos 14 e o verso 15, diz assim a palavra do Senhor: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O mundo estava sujeito à escravidão, mas Jesus Cristo se fez carne, participou então da natureza humana, para que por sua morte destruísse o império da morte, a saber, o diabo, destruiu o diabo, porque Jesus Cristo foi vitorioso nessa terra. Ele venceu o pecado, venceu Satanás e venceu a morte, para que nós também vencêssemos com Ele. Por sua morte nós podemos vencer. Jesus morreu para que fosse então perdoados os nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Então o texto sagrado diz que e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos e a escravidão por toda a vida. Aquele que está no pecado está sujeito à escravidão por toda a vida. Mas se ele confessar Jesus Cristo como seu Salvador, crendo em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então esse pecador se torna salvo por Jesus Cristo e não mais terá pavor da morte. Mas também
Ele quer que nós recebamos a remissão dos pecados. O texto sagrado diz isso, que não somente para sermos então livres de Satanás, mas também a fim de que recebam eles remissão de pecados. O propósito de Jesus Cristo foi nos remir de toda iniquidade, de todo o nosso pecado. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus nos diz isso. Efésios capítulo 1 e o verso 7. Assim está escrito: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, no qual, em Jesus Cristo, nós temos a remissão do nosso pecado. Em Tito capítulo 2, verso 14, nós lemos o que a palavra de Deus também nos diz. Ouça o que diz a palavra de Deus nesse texto sagrado. Tito capítulo 2, o verso 14, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então o que Deus quer de nós? Que sejamos um povo exclusivamente dele, zeloso de boas obras, porque Ele nos remiu, Ele nos comprou para isso, com essa finalidade. Ele tem direito em cada pessoa, em cada pecador, aquele que Ele comprou com seu sangue remidor. Ele, Jesus Cristo, é o nosso eterno resgatador, o nosso Salvador. Ele nos remiu de toda iniquidade, diz o texto sagrado. Mas não somente isso apenas. Ele quer que nós então tornemos seus servos, e como servos santos e irrepreensíveis. Isso nós vemos então que a palavra de Deus diz nesse texto aqui sagrado. Diz o texto: herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele quer que nós então sejamos herança deles, santificados pela fé em Jesus Cristo. Sim, amados irmãos, Deus, Ele quer que sejamos santos. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, aliás, no capítulo 1, verso 14, 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, diz o texto sagrado o seguinte, diz assim: como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Não amoldeis as paixões que tinham anteriormente, ou seja, não viva como viviam anteriormente à conversão, aqueles que já se converteram a Cristo. Não deve viver como no tempo passado, no trato passado, mas devemos nos despojar do velho homem que se corrompe com seus feitos e nos renovemos então do novo homem que se reveste em Cristo Jesus. Esse novo homem é que o Senhor Jesus Cristo quer ver o pecador sendo. Isso é possível através da fé em Deus, através da fé na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Quando o pecador ouve o Evangelho, ele é selado com o Santo Espírito da promessa, porque assim está escrito em Efésios capítulo 1, no versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. O selo de propriedade de Deus. A partir do momento então que se ouve o Evangelho e que recebe Jesus Cristo como Salvador, o pecador se torna então servo do Senhor,
salvo por Jesus Cristo, e nele é então colocado o Espírito Santo. Este é o selo de garantia, e o homem agora pertence novamente ao Senhor Jesus Cristo, pois essa identidade ele perdeu quando pecou. Quando o homem pecou lá no Éden, ele perdeu a sua identidade, as suas características, a sua comunhão com Deus, por desobedecer a palavra. Ao desobedecer a palavra, o homem se tornou então inimigo de Deus, mas ao obedecer a palavra, o homem se reconcilia com Deus por Jesus Cristo, pois a Bíblia diz que Jesus Cristo estava no mundo reconciliando consigo mesmo todos, de sorte que Ele implantou em nós a palavra da reconciliação. Então, amados irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, essa boa nova de salvação, ela traz ao homem uma chance nova, uma chance de se encontrar novamente com Deus e tornar então um homem salvo, uma mulher salva pela graça de Jesus Cristo. Precisamos desejar ardentemente essas benesses do Senhor, esse favor que Deus dispensou a cada nós, a sua graça salvadora. A Bíblia diz que Deus, Ele trouxe salvação a todos os homens, que a graça de Deus se manifestou a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as paixões e as impiedades mundanas, vivamos no presente século, justa, sensata e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Sim, é isso que Deus espera de nós. Ele quer que nos tornemos santos através da fé em Jesus Cristo. Devemos ser santos, amados irmãos. Devemos então viver de maneira que agrademos o Senhor, mas devemos continuar tendo uma vida santa até o dia da volta de Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 23, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 23, está escrito: o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo conservado, íntegro, santo. Até quando? Até o ano que vem? Não. Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, amado. Se você se afastou do caminho do Senhor, volte para Jesus. Veja que a palavra de Deus nos exorta que a nossa santificação deve ser uma continuidade. Nós devemos experimentar esse processo de santificação de maneira tal que até o dia da vinda de Cristo nós conservemos íntegro nosso espírito, alma e corpo. O que Deus espera de você? O mínimo que Deus espera de nós é que vivamos uma vida de santidade até o dia da vinda de Jesus. Deus espera que o pecador se converta das trevas do pecado a maravilhosa luz do Evangelho da glória de Cristo. Sim, Deus quer que você se converta das trevas para a luz, porque Jesus Cristo veio a este mundo para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino de luz, o reino do Filho do seu amor. Que Deus possa então lhe abençoar e que essa palavra possa ficar gravada no seu coração e produza fruto como o Senhor requer de cada um de nós. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales.
provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou vencer o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia